Vamos seguir? Vídeo de número 5, vamos falar nesse bloco sobre as espécies de atos administrativos. Tá? Espécies de atos administrativos. Para a professora de Pietro, ela vai olhar para as espécies e vai falar assim, ó, quanto à forma e quanto ao conteúdo. Tá? Para ela, quanto ao conteúdo, você vai ter um parecer, né? Você vai ter uma autorização, tá? Você vai ter uma licença, uma homologação, uma aprovação, um visto, uma permissão. Para ela, quanto ao conteúdo. A admissão também, ela trabalha com a admissão como ato vinculado, que dá direito para a pessoa de ter um serviço público. Até dá o exemplo dos hospitais, escolas, né? E ela vai trabalhar com um ato, uma espécie de ato quanto à forma, em que ela vai trabalhar com a circular, com a alvará. Para ela, alvará é a forma, o conteúdo é de licença, o conteúdo é de autorização. Tá? Ela trabalha com a portaria, com o decreto, com o despacho e com a resolução. Tá? Espécie de atos para a professora Maria de Pietro. Inclusive banca de AGS. Inclusive banca da aeronáutica. Letrinha do livro dela cai na prova. Se você vai enfrentar a aeronáutica, o curso de sargento, segue a professora de Pietro. O que ela falar, você marca na prova. Tá? No geral, é importante saber a de Pietro, mas no geral, o que você vai encontrar com uma maior incidência nas provas são as espécies de atos do professor Eli Lopes Meireles. Tá? Aquele clássico método mnemônico NONEP. Atos normativos, normativos, ordinatórios, né, negociais, enunciativos e atos punitivos. Tá? E aí, então você pega essas 5 espécies de atos e pega os principais dentro de cada espécie. Por exemplo, estou com a minha tela aberta aqui. Atos normativos, vou ler para vocês. Aqueles que contêm o comando geral do Executivo, visando a correta aplicação da lei. Estabelecem regras gerais e abstratas, pois visam a explicitar a norma legal. Olha os exemplos: decretos, regulamentos, resoluções, deliberações. Dentro dos atos normativos, o que mais ecoa nas provas é o decreto. Até porque ele tem matiz constitucional. Lá do artigo 84, inciso 4º da nossa Constituição, que diz que compete privativamente ao presidente da República dispor mediante, na verdade ali, sancionar, publicar, promulgar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Artigo 84, inciso 4º da nossa Constituição Federal. Tá? Então, normalmente um decreto chamado de regulamentar, tá? Ou conforme a de Pietro chama decreto de execução, porque ele vai executar, vai complementar a lei, tá bom? E decreto autônomo, também chamado de decreto independente, artigo 84, inciso 6º. Se você observar, inserido na nossa Constituição pela emenda constitucional 32 de 2001, tá? Que cabe naqueles 2 casos que tem lá. Na linha A, organizar a máquina administrativa quando não implicar aumento de despesas, e também quando extinguir cargos públicos quando vagos. É o chamado decreto autônomo ou decreto independente, tá bom? Seguindo, dentro dos atos ordinatórios, destacado pelo grande Eli Lopes Meireles, estou com a definição aqui na tela. É aquela definição clássica que o ato ordinatório é aquele que visa disciplinar o funcionamento interno da administração, bem como a conduta funcional de seus agentes. Aí tem aqui vários exemplos: instruções, circulares, avisos, portarias, ordem de serviço, provimentos, ofício de despacho. Dentre esses atos ordinatórios, destaco para vocês a portaria. São atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos de repartição dos serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados
Por portarias também se iniciam sindicâncias e processos administrativos. Portaria é aquele ato clássico dentro da repartição pública. Você dá início à sindicância, processo disciplinar, designando comissão para investigar o fato, deflagrando inquérito policial, artigo 5º, inciso 1º do CPP, que nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Como é que o delegado faz? Expede uma portaria determinando diligências. Essas determinações são materializadas através de portarias, tá bom? Então, destaco dentro dos atos ordinatórios a portaria. Depois vem os atos negociais, aqueles que contêm uma declaração de vontade do poder público, coincidente com a vontade do particular, visa concretizar negócios públicos ou atribuir certos direitos ou vantagens ao particular. Ele destaca a licença, a autorização e o alvará. Ou seja, note que para Di Pietro a forma é de alvará, o conteúdo ou é de licença ou é de autorização. Ele coloca tudo no mesmo pacote. Ele fala, são atos negociais, porque eu vou ter ali uma coincidência, ou seja, uma convergência de vontades. Convergência, no mesmo sentido de vontade. E aí você tem os chamados atos negociais, tá? Autorização, licença. Licença é ato vinculado, ato estável, ou seja, não dá para revogar licença, tá? Autorização é ato discricionário, ato precário, e ato revogável pela autoridade que o expediu, tá? São atos administrativos clichês nas provas objetivas, clichês que certamente aí, só você pegar a prova de inspetor 2012, entra aí, pausa o vídeo, vai lá no site da Fundação Euclides da Cunha, pegue a prova de inspetor 2012 aqui da PSERG, e ele foi bem enfático na questão, bem direto, pragmático. Ele colocou autorização, ponto e vírgula, licença, ponto e vírgula, melhor, 2 pontos. Letra A, ambos são atos vinculados. B, aquele é ato discricionário. Este é ato discricionário também, é o vinculado. E aí, o que pegou o candidato? Exatamente, língua portuguesa. Língua portuguesa, o cara não sabe, ele sabia ato, mas não sabia pronome demonstrativo. Ele esqueceu o pronome demonstrativo na prova e aí, meu amiguinho, tiro no pé. Porque as bancas estão fundindo as disciplinas. Há uma fusão de disciplinas e a gente tem que se defender. Lembram? Língua portuguesa? Aquele, aquela, aquilo. Lembram? Este, esta, isto. Esse, essa, isso. Pronomes demonstrativos. Barroso, eu nem sei o que é pronome. Disfarça, finge que sabe. Pausa o vídeo, vai pesquisar, porque isso é fundamental. Detalhe, a banca cobrou 2 vezes na mesma prova. É só você pegar aí o concurso 2012. Ela fez isso com ato e fez isso com serviço público, sobre a responsabilidade civil das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Então cai, não vai dar esse mole, tá bom? Autorização, licença são atos que eu destaco dentro desses atos aí, dentro desses atos negociais, tá bom? O próximo, existem outros? Sim, admissão, visto, homologação, dispensa. Atos enunciativos, NONEP, normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos. Aqueles que se limitam a certificar ou atestar um fato, ou emitir opinião sobre determinado assunto. Não se vincula a seu enunciado. Certidões, atestados, pareceres, apostilas, tá? Aquele método mnemônico CAPA, Certidões, apostilas, parecer, atestado.
Qual mais badalado? O parecer. Né? O parecer é aquele ato que vai consistir numa emissão de opinião. Né? Aí lembrando que o parecer pode ser facultativo, pode ser obrigatório e pode ser vinculante. Aí você bota assim, ó, ver artigo 42 da Lei 9784 de 99. Você treinar isso aí, saber que o parecer obrigatório vinculante, na ótica da Lei do Processo Federal, tem um prazo para ser expedido. Tá lá, um prazo de 15 dias. Tá bom? E vou fechar com os atos punitivos. Atos punitivos. Atos com que a administração visa punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos administrados ou de servidores. É a aplicação do poder de polícia e poder disciplinar, multa, interdição de atividades. Tudo bem? O nome está me dizendo, o ato visa punir, vai aplicar uma sanção, por isso que ele é chamado de ato punitivo. Ok? Beleza? Então, conversamos sobre as classificações, ou melhor, sobre as espécies de atos administrativos na ótica do professor Eli Lopes Meireles, indo também na professora de Piero, tá bom? Obrigado aí pela sua atenção. Vou voltar no próximo vídeo para falar de extinção de atos administrativos, tá bom? Se inscreva no canal, dá aquele like, compartilha aí para ajudar a gente nessa caminhada. Um abraço, galera!